Olá amigos, mais uma vez, sejam bem-vindos às dicas no canal JRC. Hoje eu vou falar de um assunto muito polêmico, que é a respeito da válvula termostática aí dos motores de combustão interna, né? Tanto do ciclo diesel quanto do ciclo Otto. Vou falar um pouquinho como que funciona essa válvula e como fazer um diagnóstico. Então, pessoal, vamos voltar no tempo e vamos imaginar que os primeiros motores não tinham a válvula termostática. Então, qual que era o problema disso? O problema é que, como todo mundo sabe, quem é mecânico, os motores têm a bomba d'água, tem a câmara d'água no bloco do motor, no cabeçote, e mais na frente aí nós temos o radiador, né? Que é a peça aí que vai receber a água quente, né? E através da ventilação espontânea do movimento dos veículos no trânsito, ele vai esfriar a água. E em caso de baixas velocidades, que não tem a quantidade ideal de ar para esfriar a água, nós temos aí os ventiladores mecânicos, né? E nos veículos modernos, os eletroventiladores, ligados através de interruptores inicialmente no início da história e posteriormente através dos sensores de temperatura da injeção eletrônica. Mas vamos voltar aqui atrás. Então, se o carro não tinha válvula termostática, o que acontecia? Como a bomba d'água fica constantemente girando ao ligar o motor, ou através de corrente, ou através de correias, ela fica fazendo a água circular ao redor dos cilindros e do cabeçote. Como vocês podem ver, essa seta, a seta sobe, né? Ela circula ao redor do bloco, do cabeçote, e volta aqui e fecha esse circuito. Ela fica circulando o tempo todo aqui, fazendo esse circuito. Eu tampei aquela passagem ali, então vamos imaginar que eu ainda não tinha colocado essa passagem. O que aconteceria se eu não tivesse fechado essa passagem aqui na direção do radiador? Essa água, claro, ela ia circular também muito pouco nessa direção de baixo aqui, em função da física, né? Mas ela ia passar principalmente, né, pelo radiador, pela parte superior, ia retornar, ia ficar fazendo esse ciclo. Qual é o mal disso acontecer? O mal é que, como eu acabei de falar para vocês, como o veículo está em movimento, né, no trânsito, ele pega uma grande quantidade de ar no radiador, e como a água está circulando o tempo todo, essa água não vai chegar na temperatura ideal que o motor precisa para trabalhar, que é aproximadamente 100 graus. E alguns veículos aí até mais de 100 graus, 102, alguns aí chegando já até 105, ok? E por que não pode trabalhar frio? Muita gente tem essa ideia na cabeça que os motores deveriam trabalhar frio. Por duas coisas. Um motor que trabalha frio, ele não tem rendimento. O bom rendimento do motor, até a economia do próprio combustível, em função do calor e da quantidade de combustível a ser injetado, ela fica melhor, né? Essa potência do motor fica melhor com a temperatura mais alta. Você vai ter uma temperatura maior dentro dos cilindros, consequentemente você vai ter também uma pressão maior. Ok? Então se torna necessário que a temperatura do motor seja a temperatura ideal aí proposta. Ok? Então por esse motivo o motor não pode, né, ficar sem esse fechamento aí momentâneo, né, que é feito pela válvula termostática, que logo mais eu mostrarei. Beleza? O que acontece se eu pego um carro que tem essa válvula termostática e tiro, no caso de um defeito? Vou falar logo isso para antecipar, para que eu não possa esquecer. Então, pessoal, todo mundo sabe que os motores, né, tem o lubrificante, né, o óleo lubrificante, e os óleos lubrificantes, eles têm vários aditivos, antidispersante, espumante, água, para detectar, tirar todo tipo de contaminação do sistema de arrefecimento, da combustão, né, do próprio combustível, as fuligens de combustíveis que sobra da queima, né, e desce para o cárter. Então o óleo tem vários aditivos, né, para fazer essa limpeza aí no motor, né, e não deixar isso realmente afetar as partes móveis. Quando eu não tenho essa temperatura ideal, o que acontece? Esses aditivos, a temperatura do motor não atingindo essa temperatura de funcionamento próximo de 100 graus, ou até mais, como eu falei, esses aditivos eles não funcionam. O que vai acontecer?
a médio prazo? O óleo vai virar borra, pessoal. Esse óleo ele não consegue se manter com a sua lubrificação perfeita, porque ele vai virar uma borra e ele vai perder pressão na sua película. A gente que é mecânico sabe que quando o motor está funcionando, as peças móveis elas não se tocam. O óleo forma uma película, né? Apesar de você estar acelerando aí até a 6.000 RPM, por exemplo, as peças elas não se tocam. O óleo forma uma película de tal forma que protege uma peça da outra. E se você utiliza um motor frio, o primeiro problema que você vai ter é desgaste prematuro do motor. Desgaste nas bronzinas, desgaste no virabrequim, desgaste nos pistões. Ou seja, é um motor que vai ter um desgaste muito rápido aí, em função de você não estar utilizando a válvula termostática. Qual é o outro problema? O outro problema é que, principalmente nos veículos com injeção eletrônica, é que quando você não tem a válvula termostática, quando você tira a válvula termostática, a temperatura do motor ela nunca chega a 100 graus, quando você está realmente em movimento. Ela não vai chegar nunca. Se a temperatura não chega a 100 graus, tem uma coisa na injeção eletrônica chamada de tempo de injeção, conhecido como TI. Esse tempo de injeção ele está diretamente relacionado com a temperatura do motor. Então, quanto mais alto for a temperatura, menor é o tempo de injeção em milissegundos, né? É medido em milissegundos. Menor é esse tempo. Se eu não consigo subir essa temperatura para 100 graus, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que a 100 graus um determinado motor trabalhasse aí com 2,5 milissegundos. Se você não tem a válvula e ele vai chegar só até 85 graus por aí, ele vai trabalhar com 3,5, por exemplo. Isso é só um hipotético, só para vocês saberem que isso vai aumentar a quantidade de combustível injetado dentro do motor e, consequentemente, o seu bolso, né, vai sofrer, né, pagando isso de graça. Beleza? Então, tem essas consequências. Desgaste prematuro no motor e desgaste no seu bolso também, porque você vai gastar dinheiro à toa com combustível, ok? Eu me recuso a fazer crítica aos colegas de trabalho, mas em 1981, quando era garoto, aprendendo mecânica, eu já ouvia alguns mecânicos tradicionais falando que válvula termostática era feita para o sul do país. E depois que eu fiz meu curso técnico, numa escola técnica, eu descobri, através dos meus mestres, que na realidade a válvula termostática ela tem utilidade em qualquer região do planeta. A função da válvula termostática, como está ficando explícito aqui, né, está ficando claro, é regular essa temperatura do motor, não deixando a água passar livremente através do radiador e retornar ao motor. Ok, pessoal? E qual que é o tempo disso? Então, pessoal, existe uma média, né? Normalmente a média é o seguinte: o motor começa a funcionar, você dá partida no motor do seu carro, ele começa a funcionar. Então, quando essa temperatura do motor atinge aproximadamente 84 graus, a válvula começa a abrir. Quando o motor está com aproximadamente 95 graus, essa válvula já está totalmente aberta. Então, a água vai circular pelo radiador. Se o carro estiver em movimento, né, o próprio ar espontâneo que está pegando no radiador vai fazer com que ela esfrie e ela vai retornar pela mangueira de baixo, né, é mais uma informação. A água quente, como ela é mais leve, né, fisicamente a gente sabe disso, a água leve ela passa pela mangueira superior do radiador, então ela entra no radiador pela parte superior, esfria no radiador, ganha peso, né, e retorna pela parte inferior do motor. Dentro do motor, como ela está fria, ela volta a derrubar essa temperatura. Se a temperatura baixar de 84 graus, você pode ter certeza absoluta que a válvula vai fechar nessa situação para manter uma temperatura média aí no bloco do motor de aproximadamente 85 graus, né? 84 a 85 graus, ok? A partir dessa temperatura, a válvula começa a abrir gradativamente até atingir os 100 graus, né? Com 100 graus de temperatura, você andando com seu motor em uma aceleração mais alta, essa válvula está totalmente aberta, né? E esse ciclo ele vai se repetindo. Ela chegou a 100 graus, o radiador ligou o eletroventilador, ela dá uma esfriada, retorna para o motor, dá uma esfriada no motor e fica fazendo esse ciclo aí de 84 até 95, né? E 100 graus, enquanto você estiver com o seu veículo aí funcionando. Então, repetindo, né? Só o que eu queria falar para vocês, mecânicos tradicionais e entusiastas, não se deve tirar a válvula termostática, você deve substituir.
Quando você perceber que o carro tem um problema de válvula termostática, você deve substituir a válvula e nunca deixar motor de carro nenhum sem essa válvula, em função de tudo isso que eu falei para vocês. E tem mais algumas coisas que eu nem preciso relatar, porque isso é suficiente para qualquer mecânico saber que um mecânico profissional nunca abre a boca para falar uma coisa dessa, uma vez que uma válvula termostática foi desenvolvida por gente de engenharia, por engenharia, e nós técnicos não temos essa capacidade de emitir esse tipo de opinião, falar que o motor pode andar sem válvula termostática. Isso é um erro, né? Eu não faço, né? Aconselho meus amigos, meus colegas de trabalho aí nunca fazer esse tipo de coisa, porque realmente você está colocando um defeito no motor do carro e não solucionando um problema. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer uma demonstração ainda aqui da válvula termostática para vocês, né? Eu estou com uma válvula aqui, né? Eu vou falar um pouquinho como que essa válvula funciona. Então, como vocês podem ver, ela tem aqui um núcleo, né? Um núcleo grosso aqui. Dentro desse núcleo, pessoal, é um cilindro, né? Na realidade, ele tem um espaço, ele tem uma cera expansiva. Na medida que a temperatura do motor começa a subir, né? E chegar naqueles níveis que eu falei para vocês, essa cera ela cresce de tamanho e ela faz o quê? Ela expulsa essa válvula gradativamente da base aqui. Como a água está desse lado aqui e a válvula abre essa abertura aqui, eu vou mostrar mecanicamente e posteriormente eu vou esquentar ela na água quente ali para vocês verem ela abrindo aí mecanicamente, tá? Gradativamente. Eu vou puxar mecanicamente só para vocês verem como que funciona. Então essa cera ela se expande e na medida que ela vai se expandindo, a temperatura vai aumentando, ela vai abrindo aqui a válvula gradativamente e dessa forma a água que está sendo forçada pela bomba d'água aqui, né, vai migrando, né, do lado esquerdo para o lado direito e entra no radiador e acontece tudo aquilo que eu já falei para vocês, né? Essa lista vermelha aqui está representando exatamente essa válvula termostática aqui mecânica. Beleza, pessoal? Então, em seguida eu vou mostrar para vocês como que ela abre aqui mecanicamente e posteriormente eu mostrarei para vocês, através de uma fervura, né, a abertura dessa válvula. Beleza?